Olá a todos que acompanham este canal, está começando mais um BDM, meu nome é Theo Borges e este é mais um vídeo sobre planejamento de trabalho de trade esportivo. Eu gosto sempre de avisar que isso aqui não é um vídeo de palpites, o BDM não é um vídeo de palpites. O BDM, o Bom Dia Mercado, é um planejamento de trabalho, uma criação de cenário para os jogos que eu costumo trabalhar, de equipes e competições que eu costumo trabalhar. Eu sou um trader, eu trabalho muito mais momentos do jogo, posso trabalhar situações específicas de ataque, posso trabalhar momentos de pressão, posso trabalhar correção de preço, e tudo isso envolve uma criação de cenários em cima de equipes e competições que eu conheço, para que eu consiga chegar cada vez mais próximo do que provavelmente vai acontecer no jogo, para que eu saiba como atuar, como agir nesses jogos, tá? Então sim, eu vou te dar vários detalhes sobre as equipes que eu costumo trabalhar, que eu conheço. A gente vai criar um cenário junto para trabalho, mas não necessariamente eu vou te falar o que fazer. Cada um sabe do seu e, obviamente, eu trabalho ao vivo, não posso ficar aqui te dando dica de entrada, tá? Então, espero que você já entenda isso de uma vez. Se você quer palpites, provavelmente você vai encontrar outros canais por aí, tá bom? Antes da gente começar, não esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal, é muito importante. Fechou? Para quem é membro do canal, o nosso PDF de apoio está aqui na aba comunidade. Se você não é membro, considere se tornar um membro. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, a gente tinha 2 jogos para trabalhar. No dia de hoje, um jogo da Sampdoria contra o Genoa. A Sampdoria acabou de confirmar um 3-0, foi confirmado o gol. Contra o Genoa, a Sampdoria acabou de fazer o terceiro gol. Eu não consegui fazer esse jogo, né? Eu estava gravando outras coisas aqui com o pessoal do Leitura. Esse eu não consegui fazer. E o outro jogo que eu tinha separado para trabalhar era Werder Bremen, jogou fora de casa contra o Regensburg. O Regensburg marcou mais uma vez de bola parada, gol de escanteio, o time que mais marca de bola parada na competição. E um excelente resultado do Bremen fora de casa. Também tivemos o Schalke metendo 4-1 para cima do Nuremberg. Não é fácil fazer gol no Nuremberg. E o Schalke, mesmo sem o Simon Terodde, que aparentemente vai ficar fora da temporada inteira por conta da lesão muscular, mesmo sem o Terodde, o Schalke conseguiu furar e golear a excelente defesa do time do Nuremberg. Vamos ver se a Bundesliga 2 continua boa assim durante esse sábado. E esse jogo aqui que eu evitei fazer entre Colônia e Augsburg vai dando zebra, né? A odd do Colônia começou ali a 1,65, eu não concordava com essa cotação, mas também não vim para fazer correção, porque o time do Augsburg é muito ruim fora de casa. O Augsburg chega agora à primeira vitória fora de casa, né? Era aquela coisa, o Colônia, olha isso, né? O Colônia era o único time que não havia perdido ainda dentro de casa, era o último invicto, contra o time que nunca havia vencido fora de casa. Cenário perfeito para a galera que gosta de meter back sem olhar o jogo, né? Só pela estatística, olha aí. 2-0 para o Augsburg. Vamos falar então desse sábado? Vamos começar com Premier League, eu já estou aqui com o meu planejamento no Notions, organizado para a gente falar. Bom, na Premier League desse sábado, dia 11, eu selecionei todos os jogos, tá? E por que eu fiz isso? A maioria deles são jogos interessantes. O City tem uma cotação de 1,14 contra o Wolverhampton. Eu não sou assim um cara que trabalho tanto Premier League, tá? Mas times como o Manchester City, dentro e fora de casa, geralmente é um trator. O time do City em competições de pontos corridos, talvez tá para nascer um time tão bom quanto esse Manchester City do Guardiola em pontos corridos. Aliás, quase todos os times do Guardiola em pontos corridos são muito bons, né? Dentro de casa, o City tem 5 vitórias em 7 jogos, só perdeu uma, tomou 3 gols. E fora de casa, o Wolverhampton não é um visitante ruim. Toma pouco gol, toma menos de um gol por jogo, só que marca pouco também, marca menos de um gol por jogo. O City não é um time que costuma golear, então eu já estou riscando a possibilidade de goleada aqui. Se você tem padrão para trabalhar odds baixas, pode ser interessante ficar de olho nesse City. O que eu vi do Wolverhampton em casa contra o Liverpool não me agradou. O Wolverhampton não jogou bem contra o Liverpool, criou algumas oportunidades, mas deu muito espaço para o Liverpool. Então aqui a gente pode ter sim uma situação para back ao City. Mas essa cotação é muito esmagada. Lembrando, se você tem padrão, se você tem método para trabalhar esse tipo de odd, pode ser interessante. Lembra que eu te falei lá atrás que eu trabalho momentos? Quando eu pego essas cotações tão esmagadas, a única coisa que eu faço é estar dentro dos momentos de massacre. Então, às vezes, o City vai começar muito bem, mas daqui a pouco ele vai acender, vai começar a massacrar o Wolverhampton. Naquele intervalo ali eu quero estar dentro, mas não necessariamente o jogo inteiro. Tá? A minha ideia é ficar dentro.
o máximo de tempo que a cotação vai continuar estabilizada. Ou seja, eu não vou perder nada, se sair um gol, eu tô feito. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu venho buscar neste jogo aqui. Arsenal e Southampton. Não costumo trabalhar jogos do Arsenal, não costumo observar jogos do Arsenal, mas cabe talvez ficar de olho no Arsenal, que vem de 5 vitórias em 7 jogos. É mais ou menos a mesma coisa que o City, a diferença é que o Arsenal toma 3 gols a mais, mas o aproveitamento é muito bom, contra o Southampton, que só tem uma vitória fora de casa. Mas aí entra aquela lei agora do Cologne e Augsburg. Não é porque o Arsenal é bom em casa e o Southampton é mal fora que eu vou juntar essas duas coisas e falar, é back Arsenal. Não, eu preciso, pelo menos para o meu padrão de trabalho, eu preciso de uma confirmação. Mas com toda sinceridade, eu prefiro pular este jogo e dar atenção para outros jogos de equipes que eu costumo acompanhar do que fazer o jogo do Arsenal só pela cotação ou só porque ele é um bom mandante. Eu não costumo trabalhar, então eu teria pouca válvula de escape aqui, pouca margem de manobra, caso eu não consiga interpretar o que o Arsenal está desenvolvendo dentro de campo. Tá? Então, conhecer a equipe para mim é fundamental, por isso eu vou tirar o time do Arsenal aqui do meu radar. Chelsea Leeds. O Chelsea não conseguiu ficar em primeiro na sua chave da Liga dos Campeões, com um empate, graças a Deus, né? Foi uma excelente alavancagem que eu tive, aquele gol do Zenit no final. Com o empate, o Chelsea passa em segundo. Isso é péssimo, porque ele pode pegar um Bayern da vida, né? Nas oitavas de final. Vai pegar um Leeds. O Leeds que essa temporada não vem muito bem com o louco Bielsa. Dentro de casa, o Chelsea tem 4 vitórias em 7 jogos, 4 gols sofridos. Não é assim também um suprassumo, né? Como o pessoal vem falando, perdeu a liderança e a vice-liderança para o City e para o Liverpool na última rodada, quando perdeu com um vexame do Mendy, talvez, aquela bola cruzada do West Ham, o Mendy aceitou. E como visitante, o Leeds tem apenas uma vitória. É um time que marca muito pouco fora de casa. Isso não era assim na temporada passada e retrasada. O Leeds era um time muito porra louca, mas não sei o que aconteceu, reduziu muito o ritmo. Eu acho que vale a pena ficar de olho no possível back Chelsea, que não dá para fugir muito da sequência, né? da esteira normal do que o Chelsea vem apresentando. Esse jogo do Liverpool contra o Aston Villa, eu prefiro pular. Por quê? O Liverpool está com um treinador novo, com o Steven Gerrard, que é um ídolo do Liverpool, né? Um cara extremamente respeitado, treinou muito bem o time do Rangers, foi treinador do mês agora na Premier League, se eu não me engano. É muito difícil vencer o time do Leeds, do Aston Villa em casa, mas ele joga fora. Fora de casa, o Aston Villa tem apenas 2 vitórias, mas fazer gol no Aston Villa costuma ser muito difícil. Pelo menos os últimos jogos que eu acompanhei foi o City que jogou com o Aston Villa e depois teve um outro time grande que jogou com o Aston Villa. Deixa eu ver. Foi o City e depois foi o Leicester. O Aston Villa perdeu um jogo para o City de 2-1 e depois venceu o Leicester de 2-1. Foram os últimos 2 jogos que eu vi. É difícil fazer gol no Aston Villa. Tanto é que no final do jogo o City já estava meio que tocando bola, esperando o tempo passar, porque realmente é muito arriscado. Eu não compro essa ideia do Liverpool, não. Eu acredito que sim, o Liverpool tenha facilidade talvez de marcar gols nesse jogo, porque o Liverpool vai ter uma equipe que o ataca. É bem provável que o Aston Villa venha para cima do Liverpool. E eu acredito no mercado de gols por aqui, então eu prefiro me direcionar mais para o mercado de gols do que para ficar de olho no match odds, porque pode ser que o Liverpool saia atrás do placar, e aí, como eu não trabalho mantendo minha posição aberta, eu não vou tomar um gol do Aston Villa e segurar para uma possível virada do Liverpool. Eu prefiro já me posicionar aqui no mercado de gols. Aston Villa. Claro, deixa eu dar uma dica já para vocês. Toda vez que a gente tem um hiper favorito, né? Começando aqui com odds de 1,20, 1,25, os mercados de gols já vão estar muito inflacionados, eles vão estar muito esmagados. Tá? Por quê? Porque o mercado já espera que esse hiper favorito faça bastante gol. Né? E geralmente ele não espera que ele tome gol, geralmente eles esperam que ele faça. Então, para se trabalhar o mercado de gols aqui, tem vários fatores que você pode utilizar. Você pode pegar uma longa exposição,
né? Esperar uma odd melhorar e pegar uma longa exposição, esperando talvez 3, 4 gols no jogo. Você pode pegar uma situação específica. Eu quero comprar um contra-ataque do Mané ou um contra-ataque do Salah. Poderia. Ou você pode pegar lá no final uma situação de desespero, uma situação de um time indo para cima e dando muito espaço, um over limite, um over à frente. Eu estou aberto a qualquer uma das possibilidades desde que o jogo me apresente. Por isso que eu não faço nada pré-live. Eu espero o jogo me proporcionar, mas eu aqui prefiro trabalhar para gols. Se eu fosse dar um palpite, como muita gente pede, eu acho sim que é um jogo para gols. Tá? E por último, a gente tem o Norwich contra o United. Não gosto de fazer jogos do United, porque defensivamente é um time que ainda não me passa confiança. Mas o Rangnick estreou com vitória contra o time do Crystal Palace, se não me engano. Foi difícil, mas venceu. O time do Norwich é muito fraco. É um dos piores times da competição. Não dá nem para ver de tão baixo. Aqui, ó, de tão baixo que ele tá. Dentro de casa, venceu apenas uma partida, fez 5 gols e tomou 11. Não toma tanto. Para um time que está em último, não toma tantos gols assim. Como visitante, o United tem 11 gols marcados e 11 gols sofridos. De novo, é uma defesa que não passa confiança. Será que dá para vir buscar um back United aqui? Não sei, cara. Qual foi o último jogo do United que eu acompanhei? Foi o Crystal Palace. Foi 1-0 com o Crystal Palace. Eu prefiro... eu vou dar esse benefício da dúvida para o United. Manchester United. Vamos ver se a gente tem uma possibilidade de buscar um back United se o Cristiano Ronaldo vai estar inspirado, tá? Bom, da Inglaterra é isso. Espanha eu vou pular, não tenho feito campeonato espanhol. Talvez aqui dá uma espiada em Atlético Bilbao contra o Sevilha. Sevilha que é o vice colocado aqui, segundo colocado na La Liga. Fora de casa tem 3 vitórias em 8 jogos. É um time que marca pouquíssimos gols e sofre pouquíssimos gols também. Olha, se for fazer alguma coisa aqui, é jogo para match odds, para probabilidades. Acho que para gol seria muito forte. Vamos passar para a Bundesliga 1? Na Bundes 1, essa é a rodada 15. A Bundesliga 1 vai ter a rodada 15, 16 e 17, se eu não me engano. Vai ser tipo assim... Vai ser um jogo esse sábado, vai ter jogo no meio da semana, depois vai ter jogo no outro final de semana, e aí ela pausa. A Alemanha, Bundes 1 e Bundes 2, tem uma pausa para o período final do ano e Natal e Ano Novo, coisa que, por exemplo, na Premier League não tem. A Premier League tem um Boxing Day lá, que é uma porrada de jogo ao mesmo tempo. Na Bundesliga eles dão uma cessada. Tá? Então a gente vai ter uma pausa no Campeonato Alemão. A Bundesliga 1 eu acho que volta no dia 7 de janeiro. E a Bundesliga 2 eu acho que só na segunda semana de janeiro, tá? Mas a gente já vai ver isso. Bayern de Munique contra o Mainz, chovendo molhado aqui também, né? Mesmo sem o Kimmich, que está com problemas com Covid, e o Choupo-Moting também, o Bayern tem completamente um time muito capaz de vencer o time do Mainz. Historicamente é um time que dá muito trabalho para o Bayern, mas não é um trabalho que faça com que o Bayern perca o jogo, como, por exemplo, faz o Frankfurt fora de casa contra o Bayern, historicamente. É um trabalho onde o Mainz quase sempre está marcando, mas quase sempre está perdendo. Então, não duvido que o Bayern saia atrás do placar, mas que vira o jogo. Tomara que não, porque eu venho para esse jogo inicialmente para buscar um back Bayern, então eu vou precisar de um Bayern com bastante intensidade, bastante vontade nesse jogo para buscar. Pode ser um jogo para goleada do Bayern? Pode ser. Para quem trabalha a goleada do Bayern, pode ser interessante sim, tá? Porque o estilo de jogo do Bayern, não só desse treinador, mas o estilo de jogo do time do Bayern é isso, é ir sempre para cima, é estar sempre marcando gols, então acho interessante. Um jogo que eu aconselho vocês a evitarem, já que a gente tem tantos jogos ao mesmo tempo. Atenção, não é porque eu estou dizendo para evitar que vai ser um jogo ruim, que vai ser 0-0, é que olhando a grade de jogos enorme que a gente tem, talvez esse aqui seja um bom jogo para você ficar de fora. Hertha Berlim e Bielefeld. Por quê? Apesar de ter sofrido 29 gols na competição até agora, o Hertha, dentro de casa é um time que marcou 7 e sofreu 7 gols. Então, ou seja, tem uma média baixa de gols feitos e baixa de gols sofridos. E o Bielefeld, que é um time que tenta empatar quase sempre, tem 4 gols marcados em 6 jogos, é quase meio gol por jogo,
e tem 7 gols sofridos em 6 jogos fora de casa. É mais ou menos ali um gol sofrido. Então, assim, tem tudo para ser um jogo de 1-0, 1-1, bem fraco de qualidade. Eu prefiro, sinceramente, deixar esse jogo aqui de fora do meu radar. Tá? Eu não costumo abandonar jogo de Bundesliga 1, mas esse aqui é um jogo que eu gostaria de ficar de fora. O Leipzig vai enfrentar dentro de casa o Borussia Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach ele veio de um 6-0 contra o Freiburg. Ele acabou sofrendo uma goleada histórica no primeiro tempo, se eu não me engano, nos primeiros 30 minutos. Ele já estava perdendo de 6-0. Vários gols sofridos de bola aérea. É engraçado porque a defesa do Leipzig tem 18 gols sofridos e a do Gladbach 24. É justamente a diferença de 6 gols sofridos para o Freiburg. Né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24. É mais ou menos isso. Então, assim, chegariam praticamente iguais se não fosse a vergonha que o Gladbach passou. O Leipzig em casa, ele está aqui na 5ª colocação. É completamente diferente o time do Leipzig quando joga em casa e quando joga fora. Dá uma olhada. Como visitante, o Leipzig tem 0 vitórias em 7 jogos. Como mandante, o Leipzig já tem 5 vitórias em 7 jogos. Então é um time que dentro de casa, sim, é um time muito bom. E como visitante, o Gladbach só tem 1 vitória. Marcou 6 gols e sofreu 14. Sofre uma média de 2 gols por jogo. Então acho que dá pra gente ficar de olho no mercado de gols aqui também. Afinal de contas, o Gladbach vai vir bem mordido, né? Um time que tomou 6 e não vir mordido seria estranho. Então, mais um jogo para gols aqui. Leipzig contra o Gladbach. Eu vou escrever Gladbach, que é melhor que escrever Mönchengladbach, que dá um trabalhão danado, tá? Outro jogo que eu ficaria de olho para gols, eu já vou colocar aqui de uma vez, é Freiburg e Hoffenheim. Tá? Primeiro, o time do Freiburg, anota aí, é o time que mais marcou de bola parada na Bundesliga 1. Não teve nenhum time na Bundes 1, nem o Bayern, que marcou mais gols de bola aérea e bola parada do que o Freiburg. Então é muito bom você ficar de olho nesse fundamento. Tá? O Freiburg estreou o seu novo estádio esse ano, torcida muito empolgada. Se eu não me engano, a melhor posição na história do Freiburg foi a 5ª colocação. Se eu não estou enganado, nunca disputou uma Liga dos Campeões. E essa temporada vem forte, principalmente porque o Leipzig não vem tão bem, né? E o Hoffenheim melhorou demais. Se você olhar, quem olha o Hoffenheim na 5ª colocação não lembra do Hoffenheim aqui em 14º, 13º. Porque foi um time que melhorou muito na parte ofensiva. Era sempre um time que estava sempre casado ali. Marcava 20, sofria 20. Marcava 10, sofria 10. Agora já melhorou muito na parte ofensiva. E os últimos jogos do Hoffenheim foram um 6-3 para cima do Greuther Fürth, bater em time morto, né? E um 3-2 para cima do Frankfurt, um excelente resultado. Já o Freiburg vem de um 6-0 fora de casa para cima do Borussia Mönchengladbach, perdeu para o Bochum por 2-1 e perdeu para o Frankfurt por 2-0. Eu ainda assim acho que isso aqui é um jogo interessante para o mercado de gols, porque vale o quê? Vale a 4ª colocação. Tá? Aliás, dependendo do resultado do Leverkusen, pode valer para o Freiburg até a 3ª colocação desse campeonato. Tá? O Dortmund, que tomou um couro do Bayern, de novo, né? Vai se desenhando o roteiro das 9 últimas temporadas, 10 últimas temporadas, onde o Bayern pega o Dortmund vem embalado, o Bayern pega o Dortmund, dá uma coça no Dortmund e dispara para o título. É bem provável que o Bayern seja campeão? É. Mas o Dortmund precisa bater em times como o Bochum. Eu gosto muito do Bochum, que veio da Bundes 2, que melhorou, que pelo visto vai tentar ficar esse ano, diferente do Bielefeld e do Fürth, que estão perigando ali embaixo. Mas apesar do Bochum ter um bom contra-ataque e administrar bem quando está em vantagem, o Dortmund tendo o Haaland em campo, e eu acho que o Haaland está de volta, pelo que eu estou vendo aqui, ele está de volta, é um fator muito absurdo, né? É só você ver o Haaland contra o time do Besiktas agora na Champions. O Haaland ficou 5 minutos em campo para marcar um gol e terminou o jogo com 2 gols, poderia ter feito 3. Então, é absurdo o que o time do Dortmund faz. Mas ainda assim, com o Haaland, né? Mas ainda assim eu não consigo confiar no Dortmund para back. Porque eu não cheguei hoje no trade, né? Eu tô aqui há alguns anos e eu sei que o Dortmund é um time que a gente pode apelidar de time safado, porque é muito complicado pegar um gol do Dortmund. Às vezes ele tá com padrão, você entra e vai mamar um gol. Às vezes ele não tá jogando tão bem, você entra ali e mama um gol dele.
Às vezes você fica de fora esperando para ele dar padrão, ele não dá e marca o gol. É mais ou menos isso, né? Fora de casa, o Dortmund tem 3 vitórias em 6 jogos. É um time que ou ganha ou perde. Não tem meio termo com o Dortmund. E dentro de casa, o Bochum faz uma excelente campanha, toma pouquíssimos gols. Apesar disso, eu acho que isso aqui é um jogo interessante para ficar de olho em gols, tá? Apesar do Bochum só ter tomado 4 gols, o Dortmund com o fator Haaland é uma parada diferenciada. Bochum e Dortmund. Vale buscar um back Dortmund? Para quem tem método, para quem gosta e sabe trabalhar o Dortmund? Vale. Eu prefiro buscar o mercado de gols. Ainda mais num dia onde você tem 50 jogos ao mesmo tempo, onde você não pode ficar vidrado na leitura, vai que você olha para o lado, perdeu o padrão, você continua e mama, aí vai ser complicado, tá bom? Então, eu acho que eu anotei. Beleza, vamos para o próximo. O último jogo aqui na Alemanha é Wolfsburg-Stuttgart. Eu tenho poucas coisas para falar sobre esse jogo. O Wolfsburg acabou eliminado da Liga dos Campeões após perder para o Lille, né? O Wolfsburg que chegou a ser líder dessa competição aqui, Deus sabe como, né? Vai saber. Dentro de casa, o Wolfsburg tem 3 vitórias em 7 jogos, um péssimo aproveitamento, um péssimo desempenho ofensivo, com 6 gols, menos de um gol por jogo. O Stuttgart, fora de casa, não venceu nenhuma. Olha, com todo respeito, eu vou até colocar esse jogo aqui, ó, como um jogo onde o nosso querido Wolfsburg pode se complicar, tá? Por quê? Não é pegar no pé do Wolfsburg. Já peguei muito no pé do Wolfsburg esse ano, inclusive quando ele era líder. Não é que eu fiz macumba, mas eu falei, ó, o Wolfsburg não pode estar aí. Ele está agora, vocês sabem onde ele está, né? Em 8º lugar. Mas é que, por mais que o Stuttgart não tenha vencido nenhuma na competição, eu não acho que o Wolfsburg pode estar com uma odd de 1,80. Acho que essa odd do Wolfsburg poderia estar um pouco mais alta. Isso não quer dizer que ele não vai vencer. Esse pode se complicar aí, está explicado na descrição, é só para você redobrar a atenção. Toda vez que eu quero que você redobre a atenção, antes de dar um clique, antes de fazer uma aposta seca, antes de fazer cagada, dá uma olhada, vê se realmente a leitura está se confirmando. Você não está indo só pelo peso da camisa, ou, por exemplo, nesse momento, pela fase ruim do Stuttgart. Ah, mas o Stuttgart não vence nenhuma fora de casa, eu vou fazer um back Stuttgart. Lembre-se que hoje, aqui ó, o Colônia, que não tinha perdido nenhuma em casa, e o Augsburg não tinha vencido nenhuma fora de casa, olha o que aconteceu. Então, essa coisa estatística não quer dizer muita coisa, tá? Então, fica de olho nisso aí para você não... Só do redobrar a atenção. É o famoso pode se complicar, não é certeza, tá bom? Onde é que a gente estava? Bom, eu já falei da Bundesliga 1, agora eu vou pular para 2, antes a gente falar da Itália. Tá lá embaixo. Ingolstadt e Hannover, jogo difícil, jogo parelho. Dentro de casa, o Ingolstadt tem 0 vitórias em 7 jogos. Time horroroso, caminha a passos largos para voltar para a terceira liga da Alemanha. E o Hannover, fora de casa, tem apenas 1 vitória e 6 gols marcados nos últimos 8 jogos. É um time que toma uma média de quase 2 gols por jogo, mas faz apenas 6 gols, menos de um gol por jogo. Já o time do Ingolstadt marcou 4 vezes apenas em casa e sofreu 12. É difícil vir buscar gols nesse jogo. Seria uma... Obviamente, se tratando de Bundes 2, com tanto erro defensivo, é possível, mas eu prefiro pular esse jogo aqui. Vou ficar olhando de relance, porque eu gosto muito da Bundes 2, mas tem outros jogos mais interessantes para a gente ficar de olho, tá? Holstein Kiel Sandhausen. Olhando de longe, me parece essa odd baixa do Holstein Kiel. Por quê? Primeiro que o Holstein Kiel ainda não melhorou tanto assim na competição para ter uma odd tão baixa. É o 12º melhor mandante apenas. Vai pegar o Sandhausen, que não é o pior visitante da competição, tem 3 vitórias em 8 jogos, e o mercado está me dando uma odd de 1,60. Para mim é outro time que pode se complicar aqui. Holstein Kiel. Holstein Kiel, tá? Não acharia interessante vir buscar um back Kiel aqui. Por mais que eu saiba da força ofensiva do Kiel pelo alto, o Sandhausen não está morto ainda. É um time ruim? Sim. É um time fraco? Sim. Mas o Kiel não está nos seus melhores momentos ainda, tá? O Kiel vem de 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Então, não é essa Brastemp toda para ter essa odd tão baixa. Eu me resumo a falar somente isso sobre esse jogo, porque a Bundes 2 reserva sempre para a gente muita surpresa. Pode ser um jogo sim para gols,
mas eu prefiro evitar aqui e trabalhar qualquer coisa a favor do kill com essa odd tão baixa. Um jogo interessantíssimo, talvez o jogo do dia, seja Paderborn e Darmstadt. Esse jogo, se ele fosse invertido, se fosse Darmstadt Paderborn, seria excelente. Por quê? O Darmstadt é um dos melhores mandantes da competição e o Paderborn é o melhor visitante. Seria excelente. Mas como está invertido, beleza. O Paderborn dentro de casa tem apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos. É um time que não faz jus ao que produz fora de casa, mas tem um artilheiro da competição que provavelmente vai estar de fora. Aliás, os 2 artilheiros do Paderborn podem voltar. No último jogo eles ficaram de fora contra o time do Sandhausen e eles não saíram do 1-1. Tá? Sven Michael e o outro é o Felix Plate, se eu não me engano. Minha memória não é muito boa de guardar nome, mas eu acho que eles estão de volta. O Sven Michael tomou o 5º cartão amarelo, pegou suspensão contra o Sandhausen e está de volta. É muito importante ter esse cara no time. E o Darmstadt é um time muito bom na competição. De maneira geral, é um time muito bom também fora de casa. Não é assim tão bom mas quanto é dentro de casa, mas é muito bom. Eu acho que não é chovendo molhado aqui não vir buscar um jogo para gols, tá? Paderborn e dá, principalmente se o Sven Michael estiver de volta no time do Paderborn. Por último, nós temos um Fortuna Düsseldorf contra o São Paulo. Claro, você olha o líder da competição contra o 11º e fala, é Beck São Paulo, mas deixa eu colocar uma pulga atrás da sua orelha. O Fortuna desceu há 2 temporadas da Bundes 1. É um time muito acostumado com a Bundes 2, mas que já teve muitos anos na Bundes 1. Um time com um elenco muito experiente e que foi até a casa do Darmstadt, que é o 2º melhor mandante, agora nesse momento é o 2º melhor mandante da competição, e deu uma coça no Darmstadt, goleou o time do Darmstadt praticamente, e vai pegar um São Paulo fora de casa. O São Paulo dentro de casa é um trator, 8 jogos, 8 vitórias. Mas o São Paulo fora de casa é um time mais ou menos mediano, tá? Só que o Fortuna não é isso tudo dentro de casa, tem apenas uma vitória. Tá? Mas eu venho com essa imagem de um Fortuna que melhorou muito contra o time do Darmstadt. Então, me puxa esse jogo para gols, tá? Principalmente bolas aéreas, que é o forte aqui do Fortuna. Mas eu não confiaria tanto no São Paulo por conta dessa melhora do Fortuna no último jogo. Acho que é um jogo difícil. Você que vem para trabalhar, vou fazer back São Paulo porque é o líder da competição contra o 12º. Cuidado. Verifica primeiro no live se vale a pena. Isso aqui é outro jogo que eu venho para ficar de olho em gols. Fortuna contra São Paulo. O que nós temos mais nesse sabadão? A Série A italiana, para a gente fechar, porque eu não costumo fazer o francês. A gente tem a Fiorentina contra o Salernitana. Cara, não é um time que eu costumo trabalhar back com essa odd tão baixa, tá? Não é um time que eu costumo trabalhar back. O que eu vou vir fazer na Fiore é o seguinte. Eu vou vir tentar buscar o mercado de gols se Salernitana, se a Fiorentina, Fiore, sair na frente. Porque aqui a gente tem o Dusan Vlahovic, que é um dos artilheiros da competição, contra a Salernitana, que é um péssimo time. Como visitante, a Salernitana só venceu uma, tomou 17 gols. E se a Fiorentina abrir o placar, e é um time muito bom de contra-ataque, é bem provável que a Salernitana se abra e deixe mais espaço. Então é por aí que eu vou. Se a Fiorentina sair na frente, eu vou me expor no mercado de gols. Venezia e Juventus, com todo respeito à Juve, não tenho nenhum prazer de fazer jogo da Juventus assim, para trabalhar back com essas odds tão baixas. O último jogo contra o Genoa foi difícil, o último jogo contra o Malmo foi complicado. O Alegre insiste em colocar o... Cadê o rapaz aqui? Não sei se ele tá fora. Esqueci o nome. Moisiquim como atacante. Se essa escalação se confirmar, com Dybala e Morata, aí beleza. Aí show de bola. Agora, se o Alegre meteu o Moisiquim na frente, não que eu tenha alguma coisa contra o garoto, tá? Eu só acho que o Morata tem que ser o atacante dessa equipe, tá? Se essa escalação se confirmar, mesmo não tendo assim tanto prazer de fazer a Juventus, porque é um time muito pragmático, eu venho para trabalhar um back Juve aqui, ou para procurar, né?
um back Juventus contra o time do Venezia. Lembrando que o Venezia, o último jogo em casa, estava vencendo 3-0 o time do Verona e tomou uma virada de 4-3. O Venezia tem, dentro de casa, 2 vitórias em 7 jogos e a Juventus, como visitante, 4 vitórias em 8 jogos. A Juventus não é um time que costuma golear. Você que vem todo serelepe tentando buscar a goleada da Juventus, talvez não seja uma boa ideia aqui para ti, tá bom? E por último, o Udinese e Milan, 16,45, um jogo para match odds, jogo difícil, ficar de olho aqui no atacante Beto e no Deulofeu, que são os 2 artilheiros da equipe da Udinese. O Milan foi eliminado da Liga dos Campeões, não vai jogar nem a Europa League. O Zlatan costuma bater bem as bolas paradas, né? Ainda está fora o Ante Rebic. Com todo respeito, se eu for fazer algo aqui vai ser só match odds, né? O Milan fora de casa tem 6 vitórias em 8 jogos, mas para mim, de maneira geral, com o que está jogando o Milan, com todo respeito, o Milan não pode estar na primeira colocação desse campeonato, tá? Tudo bem que o italiano talvez esteja nivelado por baixo, mas o Milan não tem, na minha humilde opinião, elenco para ganhar esse italiano. Vou ficar muito surpreso se isso acontecer, tá? Eu acho que a Inter e a Atalanta vêm forte para tentar puxar esse Milan um pouquinho para baixo. E essa Udinese é difícil, tá? É difícil vencer a Udinese. Não achem que é fácil, não. Eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Aqui no português a gente tem um Sporting contra o Boa Vista. Sporting a 1,18, muito baixa essa odd do Sport. Dentro de casa não perdeu nenhuma, só tomou um gol. O Sport também não é um time que goleia, né? É um time que faz um gol, 1-0 ou 2-0 no máximo, e já deu, acabou. Não sei se dá para pegar um padrão de back Sporting aqui, talvez sim. O Boa Vista é o pior visitante da competição. Eu vou ficar de olho, né? Eu vou dar esse benefício da dúvida também para o Sporting. Vamos ver, será que o Coates volta? O Palinha acho que não, mas será que o Coates volta? Não sei, tá? Vou ficar de olho no back Sporting aqui sim. No restante, tô tentando ver se tem alguma coisa interessante aqui. Na terceira Liga da Alemanha vocês não gostam de fazer, provavelmente, mas temos aqui o nosso líder Magdeburg, que vai jogar contra o Osnabrück. Gosto bastante de acompanhar o Magdeburg. Aqui na Escócia não estou vendo nem o Rangers nem o Celtic, vou deixar para lá. Aqui na Holanda não tem o Ajax, deixa quieto. Na Espanha não tenho feito. Na Espanha não, na França, né? Na Espanha também não tenho feito nada, acho que é isso. Então ficamos assim, ó. Meu planejamento é tentar buscar um back City, Chelsea, United, Bayern, Juventus, Sport. É para fazer back seco a eles? Cara, eu não vou fazer. Eu vou procurar momentos de superioridade, tá bom? Não venha fazer múltipla com isso aqui que vai dar merda, tá? Vou procurar momentos de superioridade. É muito provável que eu não pegue nenhum back aqui, tá? É bem provável que aliás, pode ser que eu pegue, mas é bem provável que eu não pegue nenhum gol. Mas se eu conseguir encaixar um momento bom de leitura no momento certo de superioridade, talvez eu consiga pegar algum gol por aqui. E o restante é mercado de gols. Aí você tem que saber, dependendo do seu método, se a odd está boa ou não, se vale a pena, se a leitura está correta, se é para comprar um longa exposição igual eu trabalho, ou um over à frente, ou um over limite, ou não trabalhar nada, né? E se você for trabalhar essas duas equipes aqui, Wolfsburg e Kiel, redobre a atenção, tá bom? Eu fico por aqui. Não esquece, se você veio até aqui, de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Eu vou deixar aqui também uma dica de promoção para os dias de domingo, onde nós temos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. A Betfair está oferecendo para quem não tem contas uma super cotação de 20 para o Galo vencer o CAP na primeira partida. Vou deixar essa odd aqui embaixo. A outra promoção é uma cotação de 25 para ambas as equipes marcarem. Existe, obviamente, uma ideia de que o CAP vem para se defender e jogar no contra-ataque no Mineirão, mas obviamente pode acontecer de ambas marcam sair. E para quem já é cliente, vai ter uma aposta de R$10 nesse jogo também. Vou deixar o link aqui embaixo para você utilizar esses R$10 nesse jogo, especificamente naquela função criar aposta. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. A gente vê lá no meu Telegram. Clica no meu Telegram, assina o Telegram, que é gratuito. Acompanha lá os meus áudios durante os jogos, nos intervalos dos jogos.
Eu tento mandar sempre alguma leitura ali para te ajudar na tomada de decisão. E é isso. Vou deixar o PDF de apoio aqui na aba comunidade. Vou deixar todos os jogos, inclusive os que eu não vou fazer, colocando lá o que eu busco nos jogos em relação às estatísticas. E se você não é membro do canal, considere se inscrever aqui como membro, me apoiar na produção de conteúdo para ter acesso aos conteúdos exclusivos aqui. Um abraço a todos e valeu!